Glória a Deus, Deus seja louvado nesta noite abençoada de quarta-feira, onde eu trago aqui a palavra da noite de Deus para nós ouvirmos, atentarmos para aquilo que Deus quer falar conosco, quer nos revelar pelo Espírito Santo e que possamos crescer a cada dia nesta fé. Amém? Eu sou o pastor Carlos da Igreja Cristã Cristo Reina. Estamos situados aqui em Ribeirão Preto, na rua Oswaldo Cruz 423, no bairro Vila Virgínia, onde nós temos nossos cultos aos domingos, 7 horas da noite, e todas as quintas-feiras, 7h30 da noite. E você já é o meu convidado, minha convidada todo especial, para estar conosco lá, para compartilharmos juntos e unidos na fé a palavra de Deus, pois ela é a verdade que nos liberta. Amém? E que Deus possa muito visitar as nossas necessidades, que Deus possa, pela tua palavra, nos encorajar, para nós prosseguirmos para a frente, para o alvo, não temer absolutamente nada, porque Deus é aquele que nos deu o chamado, mas Deus também é aquele que nos deu a preparação para vivermos o que vamos ter que viver, enfrentarmos o que nós temos que enfrentar e sabendo que há um Deus sobre as nossas vidas, há um Deus poderoso nos guiando e nos guardando e nos abençoando. Isso é bom demais e que Deus possa muito falar ao teu coração nesta noite. E se você quer fazer algum pedido de oração, quer que ore por alguém da sua família, da sua vida, você vai deixando os nomes aí que depois eu estarei orando em nome de Jesus, tá bom? E louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite reunida perante a palavra de Deus, que ela é maravilhosa, ela é o nosso norte, é o nosso guia, e quando nós temos a palavra, temos a certeza que somos mais que vencedores em Cristo, porque assim a palavra determina na vida daquele que aceita ela. Aceitou a palavra, é tudo que nós precisamos, é dela que vamos extrair aquilo que nós necessitamos de receber nesta vida, e no porvir, pastor, vida eterna. Então aproveita a oportunidade de batalhar a grande batalha pela sua fé, milita suas milícias com as armaduras de Deus, e assim muito Deus vai abençoando as nossas vidas, porque Deus é bom. Amém? Quero começar a palavra de hoje lá no Salmos 34, né? Aqui o Davi louva a Deus, porque Deus respondeu às súplicas dele, né? E também exorta a Davi sempre confiar em Deus. Então Deus quer ouvir as nossas orações, Deus quer que nós confiemos nele, e Deus quer que nós louvamos a ele, porque é digno de louvor, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E no Salmos 34, quando mudou o seu semblante, né, perante o Abimeleque, que o expulsou e ele se foi, que ele se fez de louco perante o Abimeleque, então Davi escreveu esse salmo aqui pelo livramento, né? Ele chegou na porta do rei e se fez como louco, então o rei dispensou, né? Como se dizendo, já tem muitos loucos comigo aqui, vem trazer mais um, e expulsou Davi da presença dele, o rei Abimeleque. Artimanha de Davi, né? Davi era um homem muito sábio. Então, Salmos 34, lá no versículo de número 8, Salmos 34, 8, vai dizer assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prova e vê que Ele é bom. Como Deus gosta de desafios. Como Deus gosta de provar o coração do homem. A fé do homem. Deus, Ele é um Deus estrategista. Deus é um Deus que Ele consegue colher onde Ele não planta. Ele consegue ajuntar onde Ele não espalhou. Ele dá crescimento. Deus é aquele que Ele faz a ferida, mas Ele sabe fechar a ferida. Então eu preciso provar esse Deus. Quando uma multidão seguia Jesus, estavam com fome, porque havia alguns dias que estavam seguindo a Cristo, né? E Ele pergunta para os seus seguidores, discípulos dele, para que desse de comer para aquele povo lá, né? E ele olha para Filipe e fala, Filipe,
dá de comer para esse povo aí. Mas o Filipe tem uma resposta interessante. Ele fala assim, mas Senhor, 200 denários não seria suficiente para alimentar essa multidão. Quer dizer, 200 dias de trabalho, que cada denário correspondia a um dia de trabalho. Então era um bom dinheiro, mas não dava para sustentar aquelas mais de 10 mil vidas que estavam ali. Aí o seu irmão André diga, Senhor, está aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso aqui perante essa multidão? Nós temos que entender que aquilo que nós possuímos, diante de uma situação que aos olhos da carne não tem como resolver, mas se nós aplicarmos a fé, Deus pode operar. Acreditar que Deus pode operar, então pode haver multiplicação, como houve no caso dos 5 pães e 2 peixes. O André disse que é impossível com 5 pães e 2 peixes alimentar 10 mil, mais de 10 mil pessoas. Aí o Filipe diz, mas o que é 200 denários para essa multidão? É nada. Então eles olharam o quê? Para a impossibilidade. Mas o que a linguagem de Jesus, que é interessante, porque ele vai dizer assim, ó, tipo assim, ó, eu perguntei para ele, Filipe, só para experimentá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Então quem está em companhia de Jesus, ainda que está faltando pão, ele vai suprir. Ainda que está faltando uma porta para se abrir, ele abre a porta. Se tem alguma porta que tem que se fechar e nós não conseguimos, ele fecha por nós e para nós. Ele abre, ele fecha. Ele nos deu autoridade para que tudo que nós ligarmos aqui na terra, permitimos aqui na terra, seja permitido no céu. E tudo que nós desligarmos aqui na terra também será desligado do céu. Então olha o livre acesso que ele nos deu pela morte dele na cruz, nos dando a fé, para estarmos diante do Deus Pai no nome dele, para que as questões da nossa vida na terra sejam o quê? Resolvidas. Então é por isso que quando vem a morte, o véu que os separava não nos separa mais. Aquele véu, né, do tabernáculo que separava a arca lá da aliança, né, onde havia o sacrifício, o sumo sacerdote orava pelos pecadores, aquilo lá foi rasgado. Agora nós temos, o povo não tinha acesso, não tinha acesso, né? É só o sumo sacerdote. Agora não, agora nós temos acesso diretamente com Deus mediante a Cristo. Então o Jesus falou, eu falei isso só para experimentar, ele já sabia o que ia fazer. Então nós temos que provar e ver que Deus é muito bom, porque ele vai confirmar uma coisa interessante no Salmos 34:8, ó, bem-aventurado o homem que nele confia. Nós vamos viver situações na vida, se não houver uma confiança, e se nós não provarmos Deus ali pela nossa fé, o que é provar a Deus? Não é pôr Deus na parede, não. É você provar que a sua fé em Deus vai lhe dar o resultado que você precisa. Se você estiver nos mandamentos, se você estiver na obediência, se você estiver no temor a Deus, aí a resposta vem. Caso esteja no pecado, arrepende do pecado, volta para Deus com o coração limpo, e Deus abençoa, Deus perdoa. E esquece aquele pecado confessado, se torna um pecado inexistente. Tem muitas pessoas que estão muito presas até naquele pecado que ela já confessou, ela já se libertou, mas Satanás fica buzinando no ouvidinho dela, que ela não está recebendo a graça de Deus porque ela pecou, mas se arrependeu. Esquece, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que se humilha perante Cristo, que se arrepende dos seus erros perante Cristo. Não tem condenação, não. Tem a libertação, tem bênção, tem vitória, né? Então eu preciso ter essa confiança, que quando eu estou numa situação adversa, mas eu estou confiante em Deus, eu não posso resolver muitas questões da minha vida por mim mesmo. Eu não posso, né? O homem não pode. Muitas das situações que temos que conviver na vida, só Deus mesmo. Tem coisas que nós resolvemos, mas tem coisas que não vai ter jeito. Se Deus não operar, não tem como realizar o milagre, não tem como de transformar uma situação. Então, quando ele diz, bem-aventurado, feliz é que ele confia no Senhor. Aí vai dizer, lá no versículo de número
17. Agora o versículo 17, ó. Os justos clamam. O justo tem que clamar. O separado para Deus, ele tem que clamar. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha isso aqui. O justo, ele tem a instrução de clamar nas suas adversidades, não de murmurar, não de questionar. Não questiona a situação, não murmura pela situação que está vivendo, não. Sai desse caminho, esse não é o caminho da sua vitória, não. Seja uma pessoa justa. Você tem que entender que você tem que ter uma identidade. Você não pode perder essa identidade de homem, de mulher de fé, diante de uma situação adversa, não. Então essa situação, ela vai te engolir, ela vai te paralisar, ela vai te dominar, ela vai te frustrar, vai te levar para uma ansiedade, te leva para uma depressão, pode levar até muitos para a morte, né? Ah, pastor, cristão se suicida? E muitos cristãos têm se suicidado. Infelizmente. Aqueles que confessaram Cristo como Senhor e Salvador se suicidam. É para julgá-los? Não. É para dizer que estão no inferno? Não. Quem somos nós para ser juiz de alguma coisa aqui na terra? Né? Não tem que julgar ninguém, tem que anunciar o Evangelho, tem que passar para frente o Evangelho, né? Sem condenar, porque é a igreja B, a igreja A, para com isso, é o pastor A, pastor B, para com isso. Ah, mas está errado, deixa que Deus julga, deixa que Deus seja o juiz da situação de todo ser humano. Cabe a nós anunciarmos o Evangelho, orarmos por aqueles que estão caídos, prostrados, lambuzados no pecado, manchados. É isso aí, tem que orar e parar de levantar falso testemunho, levantar a voz contra o próximo. Não, nós temos que entender que o Senhor, quando clamamos a Ele, Ele ouve e nos livra das angústias. É isso aqui. Então a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Aí ele vai dizer o versículo 18, ó, perto está o Senhor dos que o têm um coração quebrantado, dependente de Deus, e salva os contritos de espírito. Contrito é aquele que ele se arrepende, né? O Espírito Santo mostra para ele onde está a sua falha, o seu erro, e ele tem um coração contrito, ele se arrepende, ele sabe que ele está errado, ele vai para o arrependimento. Isso é maravilhoso. Quando o homem tem uma atitude dessa perante Deus, meu Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para você, as portas do céu se abrem com uma pessoa assim. O Espírito Santo convence ela que ela está errada, ela vai lá e se arrepende, porque ela é convencida pelo Espírito Santo, e ela aceita, né, que ela está no erro, que está falhando, ela vai para o arrependimento. Então que Deus está perto dessas pessoas, Ele quer estar perto das pessoas que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito, que tem arrependimento. Aí ele vai concluir a vitória, ó, muitas são as aflições dos justos, muitas são as aflições dos justos. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, tereis. Não acabou o tempo da aflição. Nós que estamos no fôlego da vida, não acabou para nós o tempo da aflição. Vai acabar quando nós expirarmos e deitarmos ao pó. Aí acaba. É por isso que a fé, a esperança, ela morre com a nossa morte, né? Fé e esperança vai morrer com a nossa morte. Quando a pessoa morre, ela não precisa mais de fé, nem de esperança mais. Ela precisa da fé e esperança em vida. Mas o amor não morre com ela, porque o amor é eterno. Então esse João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira, mundo, somos nós, moradores, que deu seu Filho unigênito, o primogênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa entrega de Deus, esse amor de Deus, é para salvar, é para cuidar, é para libertar. Então, as aflições são muitas, mas o Senhor o livra de todas, e vai dizer mais, e ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Pronto. Assim foi com Jesus,
né? Às vezes os ossos aqui você pode levar para o lado estrutural, né? Do corpo estrutural, vamos dizer, os ossos da fé, vamos dizer assim, aquela estrutura espiritual que você tem, que não vai ser quebrada por nada, né? Porque os ossos representam a estrutura do corpo, não é? Então, quando a nossa estrutura com Deus está firmada, na fé, nós provamos a Deus e vemos que Ele é bom, e que Ele salva, Ele liberta, Ele guarda todos aqueles que têm um coração quebrantado, Deus está perto dele, e é contrito de espírito, então esse é mais que vencedor. E muitos homens da Bíblia Sagrada viveram essa prova com Deus e viram que Deus é maravilhoso. Então, pode provar a Deus que você vai ver o quanto Ele é bom. Provar e ver que Ele é bom. Prova pela tua fé. Um relato bem interessante, está lá nos livros de 2 Crônicas, capítulo 14, vai dizer que o Asa reina e ele vence a Zerá, o etíope, né? Então diz o capítulo 14 de 2 Crônicas, no versículo 1, que Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Então iniciou-se um reinado, o rei Asa, de paz, né? Então quer dizer que estava isento das aflições? Não, as aflições viriam. As aflições iam vir. Mas no momento aqui ele está de paz. Então há tempo de paz, há tempo de aflição, né? Servir a Deus só no momento de paz é maravilhoso. Mas o maior prazer que nós temos é servi-lo no momento da aflição. É acreditarmos que vamos vencer. É acreditarmos que a situação vai mudar. Que Deus vai operar. Que Deus está perto. Então houve 10 anos de paz. O Asa lá governando, tudo certo, tudo cheio de paz. E ele começou a aproveitar aquele tempo de paz. Porque diz o 2, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Pronto. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Olha a sabedoria do Asa. É um reinado assim que é bem estruturado. Observar e guardar os mandamentos e a lei de Deus. Tirou, versículo 5, também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. O tempo do repouso vem. Pastor, eu estou no tempo do repouso, goza ele. Pastor, eu estou no tempo da aflição, goza esse tempo da aflição, porque Deus está perto, Deus está contigo. Esse momento de aflição não é para abandonar, não é para nós desviarmos da fé, não, é para nós permanecermos sendo edificados, estruturados, preparados, exercitando o exercício da fé, do confiar, do esperar, do perseverar, da paciência. É isso. E muitos não têm conseguido viver assim. Deus deu um tempo de repouso, mas as batalhas viriam, as aflições viriam de novo, bater na porta de Judá, iriam bater, o inimigo iria bater de novo. Você esqueceu da tentação de Jesus? Lá no capítulo 4 de Lucas, de Mateus, a Bíblia diz que Jesus foi tentado por 40 dias. Foi tentado lá no deserto, 40 noites sendo tentado. Aí no termo da tentação, Satanás começou a oferecer para ele as coisas, e Jesus repreendendo, usando a palavra para combater aquelas ofertas do diabo. Aí a Bíblia ela declara assim, ó, e Satanás o deixou por um espaço de tempo. Então Satanás sai da presença de Jesus, no momento ali ele cessa as tentações, porque ele joga 3 tentações, mas Jesus rebate com a palavra e vence ele. Então ele vai embora, mas a Bíblia diz que por um espaço de tempo, ele iria voltar a tentar Jesus novamente, como voltou. Entendeu? Mas não importa se ele vem, não importa se a tentação vem, se nós estamos preparados,
alicerçados na palavra, sabendo que Deus está perto, né? Está perto de nós para nos defender. Amém. Não te preocupas com Satanás, não te preocupas com o problema, com o dia mal, não. Creia, pratique a sua fé. Então o que ele fez? Ele edificou cidades que estavam quietas, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, versículo 7, disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas de ferrolho, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Amados, o tempo da escassez, ele pode até vir, mas ele passa, viu? E o tempo da prosperidade vem. Eu preciso aproveitar o tempo que eu estou vivendo. Deus ele é o Deus da oportunidade. No momento do nosso repouso, ele prospera, ele edifica, quando nós exercitamos a fé, nos esforçamos, como o Asa se esforçou. Estamos em paz, mas não vamos parar, não. Estamos em aflição, também não vamos parar. Então eles estavam em paz, então começou, não tinham os inimigos para invadir o seu território, eles começaram a edificar os muros, edificar cidades, trabalhando, tocando a vida para frente. Aí o que vai acontecer? Versículo de número 8. Tinha, pois, Asa um exército de 300 mil de Judá, que trazia pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arcos. Todos esses eram varões valentes. Então, o Espírito Santo ele é bem sábio. Ele mostra aqui a estrutura, a força de Asa. Qual que era a força na época de um rei? O seu exército, a sua cidade fortificada. Tudo isso o Asa tem. Então é uma quantidade aqui considerável. Porque ele está dizendo aqui que tinha 300 mil que trazia os e 280 mil, 580 mil soldados. Então ele tinha um bom exército. Essa era a força do exército de Asa. Então esse exército aqui, ele seria usado para combater o homem, a carne, lutar contra a carne mesmo, os inimigos. Hoje a nossa luta deixa de ser com a carne, agora com o espírito. Com qual espírito? Satanás. Porque Satanás não é homem, Satanás é espírito. Então a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades das trevas. Então nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar, não. Tem que se armar com a palavra de Deus, com as armaduras de Deus e combater o bom combate, em nome de Jesus. Então, aparentemente aqui, no modo físico, na estrutura física, o exército dele é um bom exército. 580 mil homens é um bom exército. É quase o Ribeirão Preto inteiro. A favor do Asa, de homens valentes. Atiradores de lança, atiradores de flecha, né? Então eles eram homens preparados. Defendia bem o seu exército. Mas a Bíblia diz no versículo 9, e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou a Maressa. Olha que coisa louca. O cidadão tem 580 mil, aí vem o etíope com 1 milhão de homens e 300 carros. 1 milhão e 300, vamos supor que cada carro tinha no mínimo 2. Então 1 milhão e 600 homens. O que é? Quase o dobro. Quase o dobro. Então a nossa vida é assim, ó. Às vezes nós estamos ali fortificados, alicerçados, né? Estamos num momento de paz, mas daqui a pouco levanta uma tempestade, né? Levanta um problema. Aí nós vamos para que campo que nós vamos? O campo do desespero, ou para o campo da murmuração, ou para o campo da dúvida, ou para o campo da inquietação, ou para o campo da vergonha, da incredulidade, ou vamos para o campo da batalha para enfrentar a situação contrária e vencê-la em nome de Jesus. É opção, é escolha, livre-arbítrio. Então, quando o etíope sai contra ele, o Zerá, sai contra o Asa, ele tinha 1 milhão de homens e 300 carros. E chegou lá a Maresa. Então Asa
Versículo de número 10. Saiu contra ele. Pronto, irmão. E ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Pronto. Saiu Asa com menos, um exército menor do que o seu oponente, seu inimigo, mas ele saiu contra eles. A Bíblia está dizendo aqui, ó, o 10, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha. Vamos batalhar. Vamos para o campo da batalha. Davi não foi, nós vamos também. Davi venceu, vamos vencer também. O Asa não está indo, nós vamos também. Asa venceu, vamos vencer também. Não há vitória sem batalha. Não há conquista sem luta. Como é que os atletas são coroados? Quando eles vencem o oponente, quando eles vencem o inimigo. Ainda que é no esporte, né? Mas tem que vencer, né? Você viu ontem Brasil e Uruguai? Quem venceu? O Uruguai. Aparentemente, o Brasil é melhor. 20 e tantos anos que não perde, perdeu. 20 e tantos anos que não tomava 2 gols, tomou. Perdeu o jogo. Agora vão desistir? Não, tem que levantar a cabeça, né? A vida é assim. Mas perdeu um soldado, Neymar. Um grande soldado no meio de campo ali, é um bom soldado para combater o inimigo, para driblar, para cruzar, fazer gol. Então, perdeu. Próximo jogo não vai ter. Então não vai mais jogar, não vai para o campo da batalha. Os demais vão desistir? Não. Ninguém é insubstituível, ninguém. Ninguém é insubstituível. Substitui, pronto, vai lá. Faz a sua parte. Mas eu não vou conseguir fazer o que ele faz. Não, faça o que você sabe fazer. Nós não temos que olhar nós não temos que olhar para a fé alheia, temos que olhar para a nossa fé. O justo é justificado pela fé alheia? Não, pela sua fé. Porque o pastor tem mais fé que eu. Isso aí é uma conversa, desculpa a expressão, para boi dormir. Não, cada um vive pela sua fé. A fé é uma questão de colocar em prática. O resultado vem. Então ele falou assim, então vamos lá para a batalha. Aí diz o versículo 11, aqui está o segredo da vitória. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Por que clamou o Senhor, seu Deus, o Asa? Ele não quis sair para a batalha? Ele não se levantou e foi para a batalha? A Bíblia não diz que ele clamou para pedir uma orientação de Deus, se ele vai ou se ele vai deixar de ir para a batalha. Não, o Asa tem promessa. Primeiro ponto, o Asa tem promessa, o Asa crê no Deus que lhe fez promessa. Então ele está tomando uma decisão de fé. Tem um inimigo querendo invadir seu território, ele tomou uma atitude de fé, tanto que ele não consulta a Deus. Vou para a guerra ou não vou? Não, ele vai. Ele vai na confiança. Eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus, e o que acontecer, Deus vai me favorecer. Aconteceu o quê? Que o inimigo tinha o dobro de soldado que ele tinha. Problema grave. É 2 por 1. Problema grave. Mas o que o Asa fez? Quando ele examinou a situação e viu que o inimigo era maior que ele não desiste, ele não recua. Quando você está num problema, está numa aflição, ela está se agigantando, ela está crescendo, não recue, não desanima, persevera, bom ânimo, seja forte, corajoso. Voltar para trás, lançar a mão do arado, olhar para trás, não é apto para reinar. Então Asa, ele não volta para trás. Qual que é o recurso que ele usa? Oração. Ele vai orar. Qual que é o nosso recurso? Oração. Isso aqui dá para me resolver. Vai lá e resolve. Isso aqui não dá. Isso aqui eu não consigo. Faz o quê? Ora a Deus. Fale com Deus. A vida é assim. Tem coisas que nós resolvemos que às vezes nós nem oramos. Nós vamos lá na confiança e resolve. Nem oramos. E resolve. Então, quando o Asa viu que não tinha recurso, apesar que nós devemos orar por todos os propósitos da nossa vida, né? Devemos apresentar tudo a Deus, que vai ser muito melhor apresentar a Deus do que não apresentar.
em oração as coisas que precisamos viver na terra. É melhor apresentar em oração. O Asa não apresenta em oração, né? A preparação da batalha. Ele vai para a batalha. Mas quando ele vê que o negócio engrossou, então ele falou assim, ó, o 11, e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Então Asa entendeu, Deus, para o Senhor ajudar o poderoso, é nada. Para o Senhor ajudar o fraco, também é nada. O Senhor pode ajudar o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Olha que benção. Porque os etíopes estavam mexendo com os homens de Deus. Então não prevaleça contra Ti o homem, não. O homem está querendo destruir o seu povo. Mas nós confiamos em Ti. Nós estamos aqui por causa do Teu nome. Eu não disse que o Asa foi lá porque ele confiava em Deus? Confiava. Mas quando ele chegou lá, o negócio era muito grave. Acima do que ele imaginou, o negócio estava muito grave. Mas o que ele falou? Ele orou a Deus. O que é para o Senhor ajudar o poderoso e o fraco? É a mesma coisa. Então ele falou assim, ó, porque ajuda-nos, pois, agora, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Tu és o nosso Deus e não prevaleça contra Ti o homem. Pronto, irmão. Vem contra ti. Satanás vem contra ti. Mas a Bíblia diz, por um caminho ele vem, mas por 7 ele foge. Aí diz o 12, ó, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Asa e o seu povo que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes, que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do exército, do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Essa batalha que você está enfrentando, ela vai lhe trazer uma prosperidade. Aparentemente, parece que vai ter perda, vai ter ganho. Eu profetizo. Estou profetizando. Essa batalha que você está enfrentando parece que é prejuízo, é ganho. Parece que o momento não está acontecendo nada, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Clama, ora, confia. Fale para Deus que você está nessa situação porque você confia nele. Fala para ele que ele é poderoso para ajudar o poderoso e o fraco. Josafá falou, hein? Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Deus mandou o anjo lá e matou o exército do inimigo. Olha isso daqui. Olha isso aqui, ó. E levaram dali muito grande despojo. Cada batalha que o crente enfrenta, ele vai sair com a prosperidade. Ele vai sair por cima e não por baixo. Que maravilha. E feriram, versículo 14, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, território dos filisteus, né? Porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém abençoados. Foram para o campo da batalha, o negócio lá ficou complicado, ficou difícil, né? Às vezes nós olhamos a situação, complicou, né? Piorou. Não, mas há um grande despojo ali para nós, há uma grande prosperidade, há uma grande recompensa nas nossas batalhas da fé. É isso que Deus quer. Valentes de Cristo na terra. Homens e mulheres determinados a romperem fé, seja o que for, em nome de Jesus. Pega essa palavra para o teu coração, porque Deus vai trazer você para o despojo, para a abundância nessa batalha. Você não vai sair no prejuízo. Se você lutar, batalhar nessa batalha pela fé, confiando em Deus, Deus vai te surpreender. Então vede, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está perto daqueles que o buscam, daqueles que clamam a Ele. Então quando o Asa clamou, Deus estava pertinho dele
mandou o exército de Deus, foi lá e acabou com os inimigos, venceu os inimigos para o Asa. Asa foi lá e pegou a recompensa. Todas as batalhas do crente têm uma recompensa de Deus a ser entregue. Então Deus, pastor, estou numa luta, numa batalha, porque Deus quer entregar uma bênção para a tua vida. Deus quer trazer uma prosperidade para a tua vida. Eu profetizo em nome de Cristo que essa batalha que você está enfrentando vai gerar para você uma prosperidade. Você está no tempo da espera, vai gerar para você uma prosperidade. Você está no tempo de uma busca, vai gerar para você essa busca pela tua fé, uma prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus tinha para nós, e louvado seja Deus. E você que é amante da palavra de Deus, você ama ouvir a palavra, ajuda-me a propagar essa palavra cada dia. Estamos ali na Igreja Cristã Cristo Reina, o ministério próprio do pastor Carlos, e na rua Oswaldo Cruz 423, domingo 7 horas da noite e quinta-feira 7h30. Seja lá conosco para aprender mais de Deus. Será um prazer tê-los na família cristã Cristo Reina, na nossa igreja, em nome de Cristo. E se você ama essa obra e que você gostaria de ajudar o pastor Carlos a crescer mais e mais esse ministério, propagar mais e mais, ajuda-nos, seja qual for o valor da sua doação, faça por liberalidade e por generosidade do teu coração. Amém? Vou postar aí no cabeçalho o Pix, está lá, iccr.ribeirãopreto@gmail.com, em nome de Carlos Henrique de Matos Zerani. Confirmou lá o nome e o e-mail da igreja, faz lá o seu Pix, seja muito, seja pouco, mas será muito útil para nós desenvolvermos mais e mais a obra de Deus, em nome de Cristo. E sempre será muito bem-vinda as suas doações. Se quiser dizimar no ministério do pastor Carlos, dizima, que eu estarei sempre abençoando em nome de Cristo. Amém? E eu estarei preparando agora umas mensagens, trazendo a cada mensagem 3 profecias em nome de Jesus. E você poderá ir deixando seus nomes, que eu estarei em oração. Você ouve essa mensagem, deixa o seu nome aí, que eu estarei nos comentários, que eu estarei orando em nome de Cristo. Amém? Quiser colocar uma causa específica, pode colocar. Se quiser falar comigo no meu particular, no WhatsApp, eu estarei postando aí, e você pode entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição para lhe atender em nome de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos. Fique na paz, porque a cada batalha que você batalha com a tua fé, Deus tem uma prosperidade, Deus tem um despojo para entregar para você. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus. E eternamente, Deus seja louvado.